Então, pessoal, né? Ontem nós começamos a falar sobre gases, nós vamos continuar a falando dos gases, tá? E a importância deles e vamos estudar as características dos gases. Então, sobre, né? Como dito ontem, nós temos três propriedades que influenciam muito os gases: volume, temperatura e pressão. Vamos continuar falando da pressão, que é o que a gente começou a falar ontem, tá? Então, vamos lá. Para determinar a pressão atmosférica, Torricelli utilizou um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, que é o que está aqui na mãozinha dele nesse desenho, né? Completamente cheio de mercúrio. Embora essa coluna dentro de um recipiente também com mercúrio, e com o tempo observou-se que parte do mercúrio escoou até se estabilizar. Então aqui, ó, vamos notar bem o que ele fez, né? Então aqui tem um recipiente com mercúrio. E ele pegou também um tubo de ensaio gigante que tinha 1 metro e colocou mercúrio. Quando ele virou de cabeça para baixo esse mercúrio, parte dele escoou pro potezinho ali, diminuindo aqui a quantidade de mercúrio. E com o tempo observou que parte do mercúrio escoou até se estabilizar. No momento em que atingiu uma situação de equilíbrio entre as pressões decorrentes do peso da coluna e a força, o mercúrio a sair do tubo de vidro, e a pressão atmosférica que o força a entrar, notou que 75 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio permaneceram na coluna. Então, antes aqui tinha, digamos, né, 1000, antes de ele virar tinha 1000 milímetros, que é 1 metro. Quando ele virou, sobrou aqui só 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. Com essa experiência, Torricelli comprovou que a atmosfera exerce uma pressão e percebe que a pressão atmosférica pode ser medida por meio da altura da coluna de mercúrio. Obteve, portanto, a primeira unidade para medir a pressão, a altura em milímetros de uma coluna de mercúrio, representada por milímetros de mercúrio. Essa é a unidade da pressão. Em sua homenagem, o milímetro de mercúrio é também conhecido por Thor, em homenagem a Torricelli. Então, 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 760 Thor, que é a mesma coisa que um ATM pra gente aqui bonitinho, né? Pois estamos a nível do mar. Essa experiência foi feita a nível do mar. Na realidade, o valor da pressão atmosférica depende da quantidade de ar que existe acima da localidade. Por isso, de modo geral, verifica-se que à medida que a altitude aumenta, a pressão diminui, que é evidenciado pela diminuição da altura da coluna do mercúrio de Torricelli. Então, vamos lá. Ainda falando sobre o experimento, né? Então, ele notou que parte do mercúrio, ó, estava cheinho. Quando ele virou para cá, parte dele escoou, porque a pressão da atmosfera fez com que ele escoasse, né? Ó, pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que um ATM. Portanto, as relações entre as unidades de pressão são: um ATM é igual a 1,013 bar, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 Thor, que é igual a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Ok? Mas o que é importante a gente saber é que um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é o que a gente tem aqui a nível do mar. Outra unidade extremamente importante, tá? É a unidade de volume. O que é o volume? É o espaço ocupado pela matéria, no nosso caso, a matéria gasosa, certo? Então, o volume corresponde ao espaço ocupado pela massa gasosa. Em estudo da compressibilidade e da expansibilidade do estado gasoso, pode-se dizer que, em qualquer situação, o volume do gás é o volume do recipiente que contém. Como assim, professora? Se eu tiver gás carbônico, tá? Eu colocar ele dentro de um recipiente, tem 1 mol de gás carbônico. Então, ele vai ocupar, normalmente, 22,4 litros. Se eu tiver um recipiente maior, ele vai ocupar o maior volume. O gás gosta de espaço. Então, se eu tenho um recipiente muito maior, ele vai ocupar o espaço do recipiente. Tanto é que quando, vamos pensar, né, em alguém na sala, a sala toda fechada, um aluno solta um pum. O que a gente automaticamente faz? Abre a porta, abre a janela. Para quê? Para que esse gás, ele ocupe o maior espaço e ele saia ali dentro daquela sala, aquele espaço menor, e ocupe o espaço maior.
Aí a gente abre a janela, pega o ventiladorzinho para ajudar ele a vazar, né? Literalmente. E esse pum logo sai. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade do volume é metro quadrado. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, metro cúbico, desculpa. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Essas unidades vocês têm que saber, vocês já estão no ensino médio. 1 litro é igual a 1000 ml, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. E 1 metro cúbico, 1000 decímetro cúbico, 1000 litros, 10 a 6 ml e 10 a 6 centímetros cúbicos. Isso vocês têm que saber. Não só para química, para física, para matemática, para biologia. Isso é muito importante. Próximo. Então, a gente falou sobre a pressão, falamos sobre volume, agora a temperatura. Temperatura de um gás é a medida da sua energia cinética, por isso está relacionada ao grau de agitação. Lembra que a gente viu que quanto mais agitada a molécula, maior vai ser a temperatura do sistema. A escala adotada como padrão pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI, é Kelvin, que é uma escala absoluta, ou seja, não tem valor negativo. Não tem valor negativo. É muito utilizado em trabalhos científicos, pois traz grandes simplificações nas leis e fórmulas em geral. Porém, a escala termométrica mais utilizada é a Celsius no nosso dia a dia, né? Mas para todos os cálculos que a gente vai fazer, usando o gás, pressão, volume e temperatura, a temperatura tem que estar em Kelvin. É regra. Então, a gente viu que, vocês já estudaram isso lá em física no 9º ano, que para eu transformar Celsius em Kelvin, eu tenho que somar a temperatura de Celsius 273. Exemplo, temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Em Kelvin vai ser 25 mais 273. Então, a escala em Kelvin vai ser 298 kelvins. Então, eu tenho que sempre somar a temperatura 273. Ok? Só para lembrar, né? E o importante, o conteúdo em si novo que vocês estão vendo, que vocês verão agora aqui no 1º ano, são as transformações gasosas. O estado de um gás é definido por 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Se houver alteração em pelo menos uma dessas grandezas, considera-se que o gás sofreu uma transformação gasosa. Então, se eu mexer pressão, volume ou temperatura, posso mexer nos 3 juntos? Pode. Pode mexer em cada um separado? Pode. Qualquer mudança que eu fizer em uma dessas variáveis, haverá uma transformação gasosa. As mudanças ou transformações de estado podem ocorrer com temperatura constante. Presta bem atenção que isso é importante. Quando ocorrer com temperatura constante, eu vou chamar ela de isotérmica. Com pressão constante, eu vou chamar de isobárica, ou com volume constante, que daí eu vou chamar de isocórica ou isovolumétrica. Quando eu vou variar as 3 grandezas, tanto pressão, temperatura e volume, vai ser uma transformação de forma geral. Vamos lá. Muito importante. Transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? O nome já diz, ó, isotérmica aconteceu a temperatura constante, não houve mudança na temperatura. Olha que importante. Transformação isotérmica. Sob temperatura constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, olha aqui o volume, ó. O volume desse tubo aqui é bem maior do que desse aqui. Se o volume é maior, a pressão vai ser menor, porque eles são inversamente proporcionais. Quem disse isso? Quem fez esse experimento? Foi Robert Boyle, que é esse carinha que está aqui. Está com uma peruquinha aí. Ele que fez o experimento e determinou o quê? As transformações isotérmicas que ocorrem em temperatura constante, pressão é inversamente proporcional a volume. Quanto maior a pressão, menor vai ser o volume. Aí nós vamos ver rapidinho lá, 2 videozinhos, para a gente depois, né, ficar bem claro essa parte da isotérmica. Mas vamos continuar. Em um volume reduzido, as moléculas gasosas confinadas no interior de um recipiente ocupam um espaço menor, colidindo com mais frequência com as paredes do recipiente, resultando no aumento da pressão. Como aqui ó, eu tenho menos espaço, a pressão vai ser maior. Pressão é a força que
Os átomos, nesse caso, essas bolinhas, fazem na parede do recipiente. Quanto menos espaço, a chance delas baterem na parede do recipiente é muito maior. Vamos para a próxima. Então, né, esse slide aí, que é igual ao anterior, é só para ficar bem claro para vocês que está apagado, né, tudo que foi desenhadinho. Ó, quantidade de moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É a mesma que aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que mudou é o espaço. Quando eu reduzo o espaço, ou seja, eu aumento a pressão, ó, tinha só um potinho fazendo pressão aqui. Aqui eu tenho 2. Eu diminuo o volume. Então, a chance dessas molequinhas colidirem aqui, baterem na parede do recipiente é muito maior, porque elas estão mais juntas. Isso aumenta a pressão. Boyle disse que, quanto maior a pressão, menor vai ser o volume, certo? Tem que prestar atenção que quando a gente for fazer os cálculos de transformações exotérmicas, vai ser assim, ó, pressão no início vezes o volume no início vai ser igual a pressão no final vezes o volume no final. É essa fórmula aqui que a gente vai usar nas transformações isotérmicas, certo? Então, tem que ficar bem claro que numa isotérmica a temperatura não influencia, por isso que a temperatura não entrou na fórmula, porque ela não vai alterar nada, certo? Então, assim, ó, a prof vai lá no Meet agora passar para vocês 2 links, que são esses links que estão aí embaixo, para vocês visualizarem o que é uma transformação isotérmica.